Bom dia! A partir de agora está no ar para você que nos acompanha na TV, na internet, no YouTube, no nosso rádio convencional, o nosso programa Saúde com Empatia. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. O nosso programa de hoje está muito especial e a gente já começa te pedindo para você mandar para quem você quiser o nosso programa, tá bom? Lembrar que o nosso programa fica disponível para você no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM, para você compartilhar com quem você quiser, com o maior número de pessoas. Na nossa bancada hoje, a gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui a dermatologista, doutora Cris Confessor. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente. Falar sobre a pele é muito importante, é o maior órgão do nosso corpo, né? E claro, exige muito cuidado, não é, Cris? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, realmente exige muito cuidado e a gente traz sempre temas importantes para acender uma luzinha lá no coração das pessoas, para trazer mais informação e também para que elas possam procurar ajuda quando necessário. A pele da gente, ela é um indicativo muito da nossa saúde, né? Inclusive, os mais velhos, os mais antigos, tinham muito isso como uma característica, né? Que a pele, ela é um indicativo da nossa saúde. A cor, a textura, é muito isso também, não é? Então, é muito importante ficar atento a isso. Com certeza. E a gente, às vezes, dá diagnóstico de outras doenças, realmente, doenças internas, digamos assim, né? De outros órgãos, através da pele. Então, às vezes, o paciente chega pra gente e quando a gente vai diagnosticar, vai precisar da ajuda de outro colega para ajudar, porque, na verdade, é uma manifestação de outras doenças ali na pele. Então, realmente, é um cartão postar um cartão de visitas de muita coisa. Então, é muito importante o nosso programa de hoje. O tema do dia, a gente vai falar sobre câncer de pele, que acomete muitas pessoas, principalmente a gente aqui na nossa região, esse calor, esse sol, né? Acomete muitas pessoas da nossa região e, claro, a gente vai falar sobre isso. Mais uma vez, lembrar para você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Então, tá acompanhando na programação da Princesa através do rádio. Quando terminar o programa, compartilha lá no nosso canal no YouTube com quem você quiser. O nosso canal é TV Princesa 90 FM e o nosso programa Saúde com Empatia fica disponível para você. E se você está ouvindo no rádio ou na TV, tá bom? Manda para quem você quiser. Se já está no YouTube, aproveite e já compartilha de agora o nosso programa Saúde com Empatia com a doutora Cris Confessor. Hoje o tema é câncer de pele. O nosso programa tem um oferecimento da Empatia Clínica Médica, tá certo? Que fica no edifício Estel Honorata, na Avenida Senador João Câmara. E o telefone para você ligar, agendar sua consulta, inclusive com a doutora Cris e com outros profissionais que atendem lá na Clínica Empatia, é o 996976284, tá bom? Você vai ligar, fala com a Stephanie, com as meninas e aí agenda sua consulta para cuidar muito bem da sua saúde. Mas hoje a gente fala de câncer de pele. E uma das coisas que causa muita controvérsia é como saber que é câncer de pele, né? Porque tem gente que vê qualquer manchinha na pele, já pensa que é um câncer, mas o contrário também acontece. Tem gente que relaxa, né? Vê uma situação diferente na pele, não, é só uma manchinha de sol. Então, como identificar o câncer de pele, doutora Cris? Eu sempre falo para os pacientes, assim, que sempre que surgir uma mancha nova, algum sinal novo no corpo, vai merecer uma avaliação. Por quê? Existem inúmeros tipos de lesões na pele, inúmeros tipos de sinais. A maioria, graças a Deus, são benignos, mas o paciente em casa é muito difícil, às vezes, conseguir diferenciar o que é uma manchinha do bem, uma manchinha que não vai causar problema para ele, e o que é uma coisa que pode ser mais séria, que pode ser um câncer de pele, né? Então, na dúvida, sempre procurar uma avaliação especializada, um médico dermatologista, para poder conseguir fazer uma avaliação mais detalhada, né? Geralmente a gente utiliza um aparelhinho chamado dermatoscópio que faz um aumento daquela mancha, daquele sinal para a gente ver mais detalhes e que vai fazer com que a gente trace um caminho de dizer, essa daqui não tem característica ruim, não tem nada demais, ou essa daqui tem alguma coisa estranha, vai precisar de uma biópsia, vai precisar de uma investigação maior, né? Então, percebeu alguma coisa nova na pele, procura uma avaliação. Mas, se o paciente já tem alguma coisa, está nessa ideia, né? Não é nada, o que eu posso dar de alerta, né? O que ele pode dizer, opa, isso aqui eu preciso passar por uma avaliação o quanto antes, porque eu tenho e não está melhorando, é justamente um sinal que machucou e está demorando a cicatrizar, está sangrando,
tá fazendo casquinha cai, volta a nascer novamente. Então, esses tipos de sinais chamam a atenção. Uma mancha, uma pinta que está crescendo de tamanho, que está ficando irregular, o paciente tinha antes, era pequenininha e ele notou que aumentou, isso também vai servir de alerta para que ele procure uma avaliação do médico dermatologista. Mas, como eu falei, eu sempre oriento que o melhor caminho é, viu alguma coisa nova na pele, procurar uma avaliação para a gente conseguir fazer essa diferenciação melhor. Uma coisa que é interessante é que quando a gente vê um bebezinho, né, quando o bebezinho nasce, ele é praticamente sem sinais. Tirando os sinais de nascença, né, às vezes um que vai passando de forma hereditária, né, tipo assim, eu tenho esse aqui, que meu pai tem, minha avó tem, né, inclusive ele disse que se eu tirar, eu tô deserdada. É a marca da família. Mas no geral, o bebezinho, meu filho, por exemplo, de 1 aninho, ele, agora que eu vi nascer um sinalzinho dele na canela, mas ele nasce assim, limpinho, a maioria das crianças nascem limpinhas, sem nenhum sinal. E aí, no final da vida, você vê que a maioria das pessoas tem muitos sinais pelo corpo, né? Na verdade, existem algumas pintas, alguns tipos de sinais que vão aparecendo até ali o adulto jovem, a primeira infância, adolescência, né? 20 e poucos anos, e aí geralmente vão parando de surgir. Mas existem também aqueles sinais que vão aparecendo com o processo de envelhecimento. Uhum. Então, o paciente toma muito sol, algumas coisas, e aí vão surgindo outros tipos de sinais. Então, realmente tem os sinais que vão ser mais comuns de aparecer ali no desenvolvimento do adulto jovem e outros que vão aparecer num processo mais de envelhecimento. Esses que vão aparecer assim, até a fase da adolescência são, vamos dizer assim, mais normais, né? Exatamente, mas geralmente quando o paciente, por exemplo, tem muitos sinais, muitas pintas, aquele paciente realmente com bastante sinal, esses pacientes eles precisam de acompanhamento de dermatologista, porque apesar de terem características benignas, eles podem ocorrer alguma transformação, é mais raro, mas pode acontecer e pode ter uma evolução para um câncer de pele. E um câncer de pele um pouco mais agressivo. Então, quando o paciente tem muitos sinais, muitas pintas, geralmente uma avaliação anual no dermatologista é importante para dar uma olhada nesses sinais, ver o que a gente às vezes brinca que é o patinho feio, aquele sinal que está um pouco diferente dos demais, porque esse sinal pode merecer uma avaliação, uma atenção maior ou até uma remoção. Tem gente que só se preocupa quando é um sinal que as pessoas falam assim de carne, aquele sinal que tem volume, né, que coça, que você machuca com a unha sem querer, mas os outros sinais, aquele que não é de volume, também precisa ter uma atenção, às vezes até mais, né? E esses sinaizinhos que o pessoal diz popularmente de carne, às vezes são os mais inofensivos, mas que incomodam porque, por exemplo, é muito comum no pescoço, aí, às vezes a mulher tá lá com um colar, alguma coisa, aí machuca, né? E aí, às vezes, aquele é o que mais incomoda. Então, acontece muito de aparecer na virilha ou na axila, e aí tem a depilação, tem medo de machucar, e esses sinais incomodam até mais por uma questão da localização do que por algum risco de evolução, desenvolvimento de câncer de pele ali. Mas sempre tem como tratar, né? Tem como remover esses sinais se o paciente se incomoda esteticamente com eles, ou se o medo é de câncer de pele, a gente avaliar e tranquilizar, que também é sempre muito importante. Tem os sinais de sol, né? Por exemplo, a minha mãe, e normalmente as mulheres ficam mais atentas a isso, né? Os sinais de sol no braço, Sim. no colo, né? Aqui, a gente fica mais atenta a esses sinais por uma questão estética, né? Mas também, esses sinais, eles também têm a questão da saúde também, não é? Exatamente, porque assim, eles vão ser um indício de que o paciente teve uma exposição ao sol ali ao longo da vida importante, né? Vão surgir o que a gente chama de melanoses solares, que são as manchinhas de sol, as sardinhas brancas, que também aparecem pelo sol e às vezes os pacientes não sabem que são do sol, mas ali o que está mostrando é que o dano do sol foi suficiente para causar uma lesão de câncer de pele. Então, ali naquela região também pode surgir um câncer de pele. Por quê? O fator de risco é o mesmo. O fator de risco para o envelhecimento precoce da pele, para o surgimento das manchas é a exposição crônica ao sol, assim como o desenvolvimento do câncer de pele vai ter esse mesmo fator de risco. Então, um paciente que tem muitas manchas, ele dá um indício de que teve muita exposição ao sol. Então, aquele paciente precisa ser monitorado porque pode vir a desenvolver um câncer de pele. A gente falou aqui do sol, né, da exposição ao sol, por exemplo. A minha mãe, por exemplo, ela falou que na infância dela não tinha essa preocupação em usar protetor solar. E aí ela foi criada no sítio, no Rio e tal, então ela realmente se expôs muito ao sol. Tem como recuperar isso? Tipo assim, na minha infância, na minha adolescência, eu me expus muito ao sol. Hoje eu tenho muitas manchas de sol, aquelas manchas que ficam, né, no braço, no colo, como a gente falou. Então,
Tem como reverter, de alguma forma, essa superexposição ao sol, antigamente? Reverter completamente a gente não vai conseguir, mas amenizar muita coisa a gente consegue sim, né? Então, as manchas, existem clareadores que a gente pode utilizar para melhorar aquelas manchas da pele, o envelhecimento precoce, então aquela pele fica mais enrugadinha, tem como a gente tratar para melhorar um pouco. Existem algumas lesões que surgem em virtude da exposição ao sol, que são chamadas pré-câncer, pré-malignas, que surgem às vezes na pele do paciente, que a gente vai precisar tratar para evitar uma evolução para câncer de pele. Então, sim, tem muita coisa que é possível tratar, mas a gente não vai conseguir dizer, eu fiz um tratamento aqui para o paciente e toda aquela exposição de sol que ele teve foi eliminada. Zerei. Eu voltei com a pele normal ali. Não, a gente não consegue, mas a gente consegue minimizar muita coisa, atenuar muitas coisas e tentar diminuir os riscos, né, do câncer de pele. Então, um paciente que já teve um câncer de pele, ele vai ter sempre muito fator de risco de ter outros, porque aquela exposição ao sol que ele teve a vida todinha aconteceu. Então, a gente não consegue acabar com isso. Mas existem coisas que a gente pode fazer para minimizar, sim. E é sempre importante essa avaliação para que a gente consiga diminuir esses riscos, né? Porque não é incomum a gente dar diagnóstico de câncer de pele várias vezes no mesmo paciente. Uhum. Então, se a gente consegue fazer alguma coisa para minimizar, é importante, sem esquecer, obviamente, do principal, que é a proteção solar. Então, eu sempre puxo a orelha dos pacientes, né? Quando a gente vai estar lá conversando no consultório, porque às vezes os pacientes, mas eu já tenho 60 anos, 70 anos, não usei protetor a vida toda, vou usar agora? Vai, porque você vai ter uma vida pela frente e todos os anos que a gente tiver usando o protetor solar, a gente vai diminuir o risco de mais câncer de pele, então tem que usar sim. Mas todo protetor solar protege contra câncer de pele? Sim, se ele está lá, se ele foi regulamentado pela Anvisa, se está lá que tem um fator de proteção, ele vai ser válido, independente da cosmética X, Y ou Z. O protetor é baratinho, vai funcionar? Vai. Qual que é a orientação que a gente dá? Tem que ter pelo menos um fator de proteção 30. Se o paciente tem uma grande exposição ao sol, eu costumo orientar um fator de proteção maior. Então, geralmente, aquele númerozinho que aparece no rótulo do protetor acima de 50, então 50, 60, 70, ele vai dar uma proteção a mais, mas não tem a ver com marca. Qualquer marca que encontrar lá na farmácia, no supermercado, é protetor solar, vai servir e deve ser utilizado. Uhum. O que difere muito é se ele é mais confortável ou não, né? O paciente tem uma pele oleosa, não gosta que o protetor fica pegajoso. Então, a gente vai ter, sim, tem muita tecnologia hoje, muitos protetores mais tecnológicos que vão tirar um pouquinho dessas sensações, né? Eu quero um protetor mais sequinho, eu quero um protetor mais hidratante. Então, tem para todos os gostos. Mas, se a gente está pensando unicamente em proteção solar para o risco de câncer de pele, o paciente não se importa com essas outras características, ele pode comprar qualquer um e vai estar protegendo sim. Uma das coisas que a gente ouve falar é que pessoas negras, né, pessoas pretas, elas não precisam de protetor solar. A gente ouve muito falar isso e acaba que é disseminado isso, né? E é um grande mito, né? E tem que ser acabado esse mito, porque, na verdade, assim, a pessoa que tem uma pele negra, uma pele mais morena, ela vai ter mais melanina, que é o pigmento que protege ali a pele. Então, sim, ela tem um pouco mais de proteção, mas se ela não usa nada para proteger, ela pode desenvolver um câncer de pele também, né? Então, é aquela pessoa que ela bronzeia quando vai à praia, indiferente de pessoas que têm uma pele mais clara, mais branca, que queima. Eu não bronzeio, eu fico logo rosa. A queimadura Meu sonho era ficar bronzeada. A queimadura solar é um fator de risco para câncer de pele, né? Então, pessoas que queimam quando se expõem ao sol, elas têm mais risco de câncer de pele. Então, a pessoa com a pele morena, uma pele negra, ela não vai ter, assim, vai bronzear, ela vai ter uma proteção a mais, mas ela não está isenta de risco. Então, tem que usar o protetor solar. Uma outra coisa que a gente escuta falar, você falou do mito aí, dos mitos, né? Essa questão das pessoas pretas. E eu me lembrei que nas redes sociais tem gente que ela afirma, tem pessoas, inclusive influenciadoras, que afirma que não é para usar protetor solar, que a gente precisa do sol, da vitamina D e tal. E tem gente que prega isso, pega a palavra contra o protetor solar. Você já viu isso na internet também? Demais. E infelizmente até pessoas dizendo que o protetor solar dá câncer, né? Que é um grande mito também. Então, assim, isso é uma grande inverdade. Ele bloqueia a nossa absorção à vitamina D do sol, protetor Existem solar? dois tipos de protetor solar, o protetor solar físico e o protetor solar químico. No protetor solar físico, ele vai, a radiação vai chegar e vai ser... O físico é aquele que a gente passa assim? E fica meio branco. Ele fica, às vezes a gente não consegue absorver por completo ele.
E aí vai ser refletida a radiação, né? Ela não vai penetrar na pele. O químico, na hora que a radiação chega, ela faz uma reação química ali para bloquear aquela radiação. Então, tem tecnologias diferentes envolvidas, né? Para crianças, para gestantes, geralmente o protetor solar físico, ele é mais seguro. Mas, para todo mundo, pode ser utilizado o protetor solar, o químico ou o físico, né? Então, é um grande mito essa questão de câncer e de que... bloqueia a vitamina D. Em relação à questão da vitamina D, as exposições pontuais que a gente vai tendo ao longo do dia já são suficientes para ativar a vitamina D, independente do protetor. Então, não é uma desculpa dizer, vou ficar aqui torrando no sol para ativar minha vitamina D, porque essas exposições que a gente tem já são suficientes para ativar. E, às vezes, quando o paciente precisa, né, vai lá dosar a vitamina D tá baixa, a gente vai orientar uma suplementação mesmo, porque vai ser mais seguro do que se aquele paciente tem um histórico grande de exposição ao sol, risco enorme de câncer de pele, vai ficar no sol para poder ativar a vitamina D. É a questão do risco-benefício, né? Risco-benefício, exatamente. A gente vai colocar isso na balança. Se o paciente quer muito, a gente vai dizer, então vamos colocar uma área que está sendo menos exposta ao sol, que foi menos exposta ao longo da vida. Então, vamos botar a barriga para expor ao sol. O peito do pé para cima. Então, geralmente, em custo-benefício, é melhor a suplementação mesmo. A gente vai conseguir tá com níveis bons de vitamina D e não vai ter esse risco maior de câncer de pele. E com relação à quantidade de protetor solar, porque o protetor solar, principalmente o do corpo, o do rosto já tem várias tecnologias, e que a gente acaba aproveitando usar uma corzinha, principalmente a gente mulher, né? Então a gente acaba não esquecendo. Mas com relação ao protetor solar do corpo, que aí ele é mais pegajoso, eu, por exemplo, eu vou até me confessar aqui, do rosto eu nunca esqueço, mas já do corpo, no geral, eu acabo deixando passar, né? Porque aí a gente usa mais quando vai na praia, quando sabe que vai se expor para não queimar, mas no dia a dia a gente acaba não usando esse do corpo, né? O protetor solar do corpo. Com relação a essa quantidade, com relação à reposição do protetor solar, porque a gente passa de manhã, passa o dia fora, e aí como é que a gente pode administrar essa questão, né? Geralmente, para tentar fazer uma orientação, existem várias estratégias, né? De um modo geral, a gente tem que ter cuidado para não deixar nenhuma área sem passar o protetor, porque às vezes está passando numa área e esquece outra área, né? Para garantir aquela proteção realmente bacana, costuma-se orientar a aplicação 2 vezes, então o paciente passa a primeira vez, depois reaplica ali na sequência para garantir que teve uma boa cobertura, ou também existe a regra da colher de chá, né? Então, uma colher de chá, ela vai ser suficiente, por exemplo, para um braço, aí outra colher de chá no outro braço. Geralmente, uma colher de chá é suficiente para passar no rosto e no pescoço. Então, geralmente tem essa orientação também em colher de chá para o paciente ter uma noção de quantidade, né? Mas, às vezes, na prática fica difícil fazer assim. Então, passou, reaplicou ali em seguida, fez uma dupla camada, já vai possivelmente garantir uma boa proteção, né? Em relação às reaplicações, a gente orienta que a cada 2, no máximo 3 horas, o paciente reaplica o protetor solar, né, nas exposições ao sol. Se ele está em ambiente de praia, piscina, ambiente molhado, entrou na água, saiu, tem que reaplicar novamente, ou se suou bastante, tô trabalhando aqui suando muito, ou tô na praia e tô brincando, né, fazendo algum esporte, suei bastante, tem que reaplicar. E aí a gente lembra que hoje em dia tem muita gente, né, que é adepto das corridas, de atividades ao ar livre, essas pessoas também têm que ter cuidado com a proteção solar. Para quem trabalha ao ar livre, quem sua muito e fica exposto ao sol, uma orientação que a gente pode dar também é o protetor solar em bastão, que ele é mais resistente ao suor. Então, também é uma opção que a gente gosta. Era mais resistente. É mais resistente, porque ele faz como se fosse uma cerinha. E ele adere melhor na pele. Então, costuma não escorrer com facilidade, diferente daquele protetor mais líquido, que é mais comum da gente encontrar na farmácia. Você falou agora, eu me lembrei, né, que em crianças, por exemplo, as minhas crianças, eu gosto de usar, mas eu tenho medo, vou logo dizendo, em aerosol. O protetor solar aerosol, né? O spray, né? Porque aí, quando ele sai da piscina, por exemplo, tá aquela euforia de voltar para a piscina, e aí acaba que o spray, mas aí eu tenho medo dessa aplicação não ser suficiente. Com relação ao spray, a gente tem que ter cuidado, porque a gente às vezes não consegue quantificar, né? Então, tem que passar uma quantidade generosa e tem que ver se tá aplicando em tudo, porque também tá lá o spray, o jato lá do aerosol tá saindo. Passa um vento, leva o protetor solar. E a gente não sabe se ele caiu bem em toda a região, né? Então, tem que passar uma grande quantidade,
tem que reaplicar, mas realmente é uma estratégia boa, às vezes, para as crianças, porque a gente sabe que a criança, né, não tem paciência da gente aplicar aquele comum e tal, então pode ser bacana, mas tem que ter cuidado para não esquecer nenhuma área e tem que passar uma quantidade generosa que a gente às vezes não consegue mensurar para realmente garantir que ela ficou bem protegida. E com relação a essas roupinhas, né, de proteção solar, né, porque hoje em dia a gente se vale muito dessa questão, até a gente, adulto mesmo, a gente nem vê mais ninguém de biquíni na praia, a gente só vê de camisa de proteção solar. Ajuda bastante. Realmente é eficaz? Sim, vai ajudar, é uma barreira, é uma medida de barreira que a gente chama, né, então, o óculos de sombra, o chapéu, as camisas de proteção ultravioleta vão ser sempre medidas de barreira que vão evitar que a radiação chegue diretamente na pele, então sempre são muito válidas. A barraca, né, então ficar ali naquele horário de mais exposição, de radiação mais intensa ali, das 9 às 16, o paciente ficar numa barraca, em um ambiente mais coberto, aquela radiação ela vai diminuir, né? A gente sabe que tem reflexo na areia, na água, mas não é uma exposição direta ao sol. Uhum. Então, todas essas medidas de barreira são importantes no dia a dia e precisam ser orientadas. Então, se está na praia, se tiver alguma dessas opções, vai ser válido também, mas não pode esquecer do protetor. Uma coisa que a gente vê sempre é as crianças ficando com aquelas luvinhas, né? A camisa de proteção vai até aqui, aí a mão da criança fica queimada. Pois é. E luvinha, às vezes, praticamente. E esquece de algumas áreas também, né, criança? Né? A orelha. Aí a orelha queimadinha. E aí no pescoço. Futuro pode ter a nuca, né? Então são áreas que às vezes são esquecidas e que são pele, né? Calvos, precisam passar o protetor solar no couro cabeludo, né? Então são áreas que às vezes são esquecidas e que vão ter uma queimadura solar e que vão ser risco de câncer de pele no futuro. Então tudo isso a gente tem que minimizar. É uma preocupação que tem que ser constante, não é só na praia e também no dia a dia, né? Principalmente você falou aí dos homens, os homens já tem mais essa questão de deixar passar mais, mas principalmente os calvos, né? Que tem mais pele à mostra. Exatamente. Né? Onde tiver, eu sempre digo aos pacientes, depende de como você saiu ali no dia, né? Eu saí com uma camisa comprida, uma coisa, já vai diminuir a área que vai passar o protetor, mas nas áreas que ficam expostas vai ter que passar o protetor, porque querendo ou não, o tecido, sim, ele vai ter uma proteção ali, né? Contra a radiação. Então, vamos trabalhar as áreas que não estão protegidas de nenhuma forma, vamos aplicar o protetor nessas áreas. As áreas mais expostas ao sol, que tem mais risco de câncer de pele, quais são? O rosto, as orelhas, o pescoço, os braços, que são as áreas que ficam expostas diariamente, né? Uhum. E não tem essa, hoje eu vou ficar só em casa. Nunca é assim. Então, sempre vai ter uma saída. As mulheres, né? Às vezes tem o teu paciente dona de casa. Eu vou lavar a roupa no quintal e fica exposta horas e horas no sol. Então, ali ela precisa estar usando uma proteção também. Uhum. Mas já que a gente já falou dessa proteção, desse cuidado, acaba que sendo como medidas preventivas, né? Ao câncer de pele. E quais são os principais sinais que a gente pode dizer aqui, né, para que as pessoas fiquem atentos a esses sinais com relação ao câncer de pele, os principais sinais? É isso que eu tinha falado anteriormente, né? Então, uma lesão que feriu e não está cicatrizando, que está em crescimento, que está criando casquinha e fica lá e o paciente não cicatriza, isso é um sinal de alerta, né, para câncer de pele. Um sinal que está crescendo, está aumentando de tamanho, está ficando com várias cores, irregular, era miudinho, né, e aumentou. Tudo isso é alerta para procurar uma avaliação. Mas eu sempre repito, paciente em casa, ele vai ter esse alerta, mas às vezes é um sinalzinho que não está tendo muitas dessas características que eu falei. Muitos cânceres de pele são assintomáticos, né? Então, o paciente não tem nenhum sintoma lá. E quando vai procurar uma avaliação, é um câncer de pele. Eu já peguei vários pacientes que vieram por um motivo para a consulta e que a gente identifica na consulta uma lesão de câncer de pele que não era uma preocupação para ele ali naquele momento, porque ele não sentia nada, né? Então, eu não sinto nada na lesão, isso quer dizer que não é câncer de pele? Pode ser. Então, precisa de uma avaliação detalhada e do dermatologista, que é o especialista nisso. Doutora, o câncer de pele só dá de sol? Geralmente é o principal fator de risco, mas existem algumas outras possibilidades. Por exemplo, a genética, né? Então, existem câncer de pele que o histórico familiar vai contar. Então, se eu diagnostiquei um melanoma, que é um câncer de pele até mais agressivo e que requer muito cuidado, na família, né, os irmãos, os pais, a gente precisa monitorar esses pacientes também. Então, a gente dá o diagnóstico de um e orienta que a família precisa ser avaliada, porque pelo histórico familiar, principalmente, por exemplo, gêmeos,
eles podem ter mais chance de desenvolver. Então, eu recentemente estou com um paciente que a gente identificou um melanoma, ele é gêmeo, idêntico de outro, e eu disse, traz seu irmão aqui, vamos ver o restante do pessoal, porque às vezes a gente pode identificar outras lesões em outras pessoas. Então, tem a ver também com genética, câmeras de bronzeamento artificial, que são proibidas no Brasil, que a gente sabe que às vezes clandestinamente funcionam, né? Então, pacientes que fizeram bronzeamento artificial, sessões de bronzeamento artificial, vão ter risco de desenvolvimento de câncer de pele, porque a radiação que tem ali é uma radiação bem nociva para a pele. Então, existem outros fatores de risco, mas sem dúvida o principal é a exposição ao sol mesmo. E o câncer de pele tem cura? Tem sim, principalmente quando diagnosticado precocemente, né? Para a gente conseguir fazer o tratamento adequado. Existem tipos de câncer de pele que a gente se preocupa mais, como por exemplo o melanoma, que às vezes pode dar até metástase, né? Que é quando começa a espalhar para outros lugares. Então, esse tipo de câncer de pele, quanto mais cedo a gente diagnostica, melhor para o paciente, né? Outros que são menos agressivos, a gente também consegue trazer cura para o paciente, mas tudo vai depender do momento que ele chegou para a gente, né? Para a gente realmente identificar e tratar a lesão por completo. Muito bom. Então, mais uma vez, agende sua consulta com a doutora Cris Confessor, lá na clínica Empatia, tá bom? Você vai ter o atendimento da doutora Cris, assim como outros profissionais também. O telefone para você agendar sua consulta é o 996976284. Doutora, o nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas foi muito bom, muito especial falar com a senhora hoje sobre câncer de pele, que realmente é um tema que aqui na nossa região a gente precisa se preocupar bastante. Então, muito obrigada. Fique à vontade para voltar quantas vezes você quiser. Aqui no nosso programa está sempre de portas abertas. Muito obrigada pela sua contribuição de hoje. Eu que agradeço. E se tiverem outras dúvidas, podem procurar no Instagram, podem marcar consulta para a gente tentar orientar, mas isso realmente é só um alerta. A gente está chegando agora em dezembro laranja, que é um mês de conscientização sobre o câncer de pele. Todo dia no consultório a gente dá diagnóstico de câncer de pele, então trazer esse alerta, trazer essa informação é muito válida, porque às vezes vai ser aquele empurrãozinho que estava faltando para o paciente procurar ajuda. Ótimo, excelente, muito obrigada. E para vocês que fiquem todos com Deus, continuem na programação da Nossa Princesa. Na próxima terça-feira a gente tem mais um encontro marcado aqui com o nosso Saúde com Empatia. Beijo da Keninha e até lá.